camisa amarela, muitos com bandeira do Brasil. Já não, a manifestação começava próximo ao redor do prédio da Polícia Federal e em pouco tempo eles se espalharam, combatidos que foram por homens da Polícia Militar e da própria Polícia Federal. E aí a grande manifestação que havia na tentativa de invasão do prédio, eles se espalharam. E aí foi mais difícil combater porque eles passaram a agir em diferentes pontos da capital federal, todas não muito distantes do prédio da Polícia Federal, consequentemente perto do hotel onde está o presidente Lula e também não muito distante das principais avenidas que dão acesso direto e muito fácil ao eixo monumental que leva até a esplanada dos ministérios. Fernando Nakagawa, nosso analista de economia, morou durante muito tempo em Brasília e é interessante perceber a quantidade de manifestantes bem em frente ao prédio da Polícia Federal, repetindo, imagens gravadas, recuperadas do começo dessa manifestação. Como tudo começou, Naka. Márcio, é interessante observar a sequência das imagens que a gente tem exibido aqui na CNN, porque mostra a ação e o movimento dos manifestantes, desses vândalos que saíram aí da região mais próxima à sede da Polícia Federal e foram caminhando em direção ao eixo monumental e queimando o ônibus neste trajeto, que coincide com o caminho em direção ao Meliá 21, que é o complexo hoteleiro onde está neste momento o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Este hotel onde o presidente eleito está, Márcio, ele foi inaugurado em 2001 e é considerado o complexo hoteleiro mais moderno da capital federal. São 200 mil metros quadrados, 3 torres de unidades hoteleiras, também há escritórios, um centro de convenções. E uma informação importante, Márcio, a gente falava aqui há pouco que a disposição geográfica pode até parecer que torna o local um pouco mais frágil do ponto de vista da segurança por ter face em 4 diferentes ruas. Mas este é um dos poucos hotéis de Brasília que possui heliponto. Brasília é uma capital antiga, da década de 50, a maioria dos edifícios muito próximos uns dos outros, em uma região que não sofre com trânsito, ao contrário do Rio de Janeiro ou de São Paulo, e por isso este equipamento não é comum, mas o Brasil 21 tem um heliponto. Olhando por imagens de satélites, é o único hotel de fato moderno da região central de Brasília com este equipamento, o que num momento como esse se mostra absolutamente importante. Nós temos a informação de mensagem nas redes sociais do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele escreveu: absurdos os atos de vandalismo registrados nesta noite em Brasília, feitos por uma minoria raivosa. A depredação de bens públicos e privados, assim como o bloqueio de vias, só servem para acirrar o cenário de intolerância que impregnou parte da campanha eleitoral que se encerrou. E ele continua: as forças públicas de segurança devem agir para reprimir a violência injustificada com o intuito de restabelecer a ordem e a tranquilidade de que todos nós precisamos para levar o país adiante. É impressionante ler essa mensagem que pede paz, que pede repressão, e ver essas imagens de horas atrás mostrando a multidão em frente à sede da Polícia Federal. Algumas pessoas, esse homem, por exemplo, quebrando pedras, pedaços de pedra. E a gente viu numa outra imagem esses mesmos manifestantes de camisa amarela, alguns com bandeira do Brasil no pescoço, enfrentando as tropas de segurança da Polícia Militar e da Polícia Federal com pedaços de pau e lançando pedras, ao que reagia as forças de segurança com bombas de gás lacrimogênio, bombas de efeito moral e balas de borracha. São imagens gravadas de horas atrás. A gente começou a fazer essa transmissão por volta das 8h30 da noite, pouco antes das 9 da noite, quando a situação era exatamente essa. Manifestantes ao redor do prédio da Polícia Federal já se espalhando por outros pontos de Brasília, Euripita. Bom, Márcio, se eu pegar o gancho, só porque você mencionou essa questão do horário, uma fonte aqui estava me mencionando que saiu do Hotel Meliá por volta das 8h30 da noite e estava ali tudo razoavelmente tranquilo ainda. Ou seja, foi logo depois disso que começou do outro lado do eixo monumental, ali para o lado da Asa Norte, que começaram esses primeiros atos de vandalismo, que os aliados do presidente eleito Lula, inclusive, estão chamando de terrorismo. Algumas pessoas falando não só essas imagens que mostram pessoas aí depredando as ruas, quebrando pedras, etc. Vamos lá, Márcio.
Não, a gente... minutos, diz o ministro Anderson Torres. Desde o início das manifestações em Brasília, o Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal, manteve estreito contato com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e com o governo do Distrito Federal, a fim de conter a violência e restabelecer a ordem. Tudo será apurado e esclarecido. Situação normalizando no momento. Aí a gente pode voltar, né, com aquela imagem, Márcio, que é uma imagem feita exatamente de onde está o presidente Lula. Me passou uma fonte agora do gabinete de transição que mostra a situação, olha, relativamente tranquila.